Boa noite, vamos então iniciar o nosso bate-papo das quartas-feiras, né? Como sempre fazemos, nós primeiramente agradecemos o Pai da vida pela oportunidade, agradecemos a Jesus por permitir que os bons espíritos nos inspirem, agradecer a vida pelas oportunidades que nos são dadas. Rogamos ao Mestre que permita que os espíritos responsáveis pelo nosso estudo, pelo nosso bate-papo, possam se fazer presente, nos intuindo, para que possamos amealhar um pouquinho mais de conhecimento nessa trajetória evolutiva em que nos encontramos. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje, agora e sempre. Como sempre, né, a propaganda que nós temos que exaltar, Nós e o Mundo Espiritual, da Sara, né? Que é o livrinho que caiu em nossas mãos, inclusive um presente fantástico do Nazareno Feitosa, e que veio a calhar para o nosso estudo desse ano. São tópicos muito bons. Nós falamos no bate-papo passado sobre o mundo espiritual, né? E hoje o tema que a Sara nos traz é céu e inferno. É um tema também um pouquinho controverso em relação às outras escolas religiosas cristãs. Mas vamos lá aqui ver o que ela nos diz, tá bom? Ela começa nos dizendo: céu e inferno não existem na forma como tem sido mostrado pelas religiões. As religiões cristãs, tá? A forma como elas vêm sendo mostrado esse céu e esse inferno há milênios, há muita controvérsia. Não resiste a uma análise mais firme, mais concreta, através da razão e do bom senso, quando nós começamos a analisar essas alegorias que nos foi deixada pelos nossos antepassados. Tá bom? Vamos lá. Existe sim o mundo espiritual com as suas diversas faixas ou dimensões vibratórias, que já é bem diferente de céu e inferno, né? Quanto mais elevadas, mais luminosas e felizes essas faixas, né? Quanto mais baixas, mais escuras e tenebrosas. Ora, o que vai nos habilitar após o desencarne, após a morte, como queiram, né? O que vai nos habilitar a jornadear ou estagiar nessas faixas de vibrações? Ou nas luminosas e felizes, ou nas escuras e tenebrosas? Toda religião, nós já falamos isso aqui, não custa repetir, todas as religiões cristãs nos ensina que devemos ser bons, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, que não devemos desejar o mal dos outros, que não devemos fazer mal para os outros. Por quê? Para que possamos alcançar, né, condições de, após a morte do corpo físico, estagiar nessas dimensões luminosas e felizes. Mas a misericórdia divina foi tanta que deu ao ser humano o livre-arbítrio. Então nós podemos optar pelo que nós queremos fazer da nossa vida, independente de escola religiosa, né? Se devemos ou não ser bons, aí Jesus deixou o código da vida através do Evangelho, propostas e mais propostas, para que o homem consiga caminhar rumo à sua ascensão espiritual. Mas também não interferiu no nosso livre-arbítrio, né? Então fica bem claro que cada um escolhe para onde quer ir. Ah, você quer saber para onde você vai amanhã? É só você observar o que você está fazendo hoje. Com você, com o seu corpo, com o seu semelhante, com a sua família, com os seus iguais, com o seu círculo de amizades, familiares, com o seu círculo social. Aí você vai entender para onde você vai. Existem duas faixas. A Sara foi clara, a doutrina espírita também é muito clara. Existem duas dimensões vibratórias. Uma é luminosa e feliz, a outra é escura e tenebrosa. A opção é nossa, tá? E ela continua:
Ninguém chega ao céu, ou seja, aos planos superiores do mundo espiritual, sem antes aprender aqui na Terra a perdoar, ser pacífico, humilde, fraterno, honesto, justo, desprendido dos bens materiais e, acima de tudo, amar. Aqui começa a nossa dificuldade. Nós amamos por demais os nossos corações queridos. Os que não fazem parte do nosso círculo de corações queridos, nós temos uma dificuldade ainda, né? O homem ainda tem essa dificuldade. Quanto a ser pacífico, humilde, fraterno, honesto e justo, a gente faz uma forcinha, né? E dá um empurrãozinho e vai, nos corrigindo, nos cobrando. Agora, quando chega em desprendido dos bens materiais e, acima de tudo, amar, aí fica um pouco mais complicado. Por que fica um pouco mais complicado? Em virtude do nosso estágio evolutivo. Muitos já conseguiram, mas muitos ainda patinam numa briga hercúlea com o seu orgulho, com a sua vaidade, com a sua, como vamos dizer assim, dificuldade em aceitar o outro como ele é, né? E por vezes, como vai lá ainda, como nós dissemos no começo do Evangelho, ainda na proposta do Cristo, né? Amar os vossos inimigos, aí fica mais difícil ainda, né? Nós ainda não temos esse desprendimento necessário para atingirmos essa proposta que Jesus deixou para nós, né? Vamos continuar com a Sara? Da mesma forma, diz ela, ninguém ascensiona espiritualmente sem adquirir valores da inteligência e da sabedoria. Como adquirimos? Através do estudo, do trabalho, das lutas e das dificuldades do cotidiano. Aí aqui nós vamos parar para fazer um paralelo. Meus irmãos queridos, nós estamos falando para os espíritas e para muitos que não são espíritas também. Mas estamos estudando um livro de cunho espírita. E nós percebemos que no movimento espírita existe uma dificuldade muito grande nas casas espíritas em reunir e formar grupos de estudos coesos. Nós temos dificuldade disso, nós percebemos, não só na nossa casa, como em outras casas, a gente escuta de outros confrades, outros companheiros de outras cidades, de outros estados, que a dificuldade é muito grande. Por quê? Nós temos dificuldade em adquirir a nossa sabedoria através do estudo, do trabalho, das lutas e das dificuldades do cotidiano. Principalmente do estudo. Luta e dificuldade nós não temos como fugir, porque ela faz parte do nosso processo evolutivo. Agora, estudar, principalmente as obras básicas, as obras complementares, estudar o Evangelho, estudar outras obras, né, que não sejam espíritas, mas que também nos leva à ascensão espiritual, nós temos muita dificuldade. Primeiro, nós temos uma dificuldade grande no próprio movimento, pelas algumas lideranças, em, vamos supor, não digo proibir, mas meio que cercear a nossa liberdade em ler outras obras que não sejam federadas. Infelizmente, nós temos isso. Pelo menos aqui na nossa cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, nós temos essa dificuldade. Tem casas espíritas que não aceita nenhum livro que não seja do Chico, do Divaldo ou Kardec. E tem tantas obras boas. Né? Existem aquelas que nós temos que passar pelo crivo da razão e do bom senso também, que de vez em quando escorrega na maionese. Mas existe muita coisa boa em Ramatiz, por exemplo, no Vanderlei de Oliveira, no Robson Pinheiro. Tá? Separando o joio do trigo, a gente consegue muita coisa boa.
mas já começa no movimento espírita, né? Esse cerceamento, entre aspas, dessas obras, primeiro. Segundo, já temos dificuldade em reunir, porque, poxa, eu já vou na casa espírita 2 vezes por semana, vou mais uma só para estudar? Não. Não tem, eu tenho outros compromissos. E a gente entende, a gente até não critica. Mas como que nós vamos adquirir sabedoria, principalmente na área do cristianismo, sem conhecermos a vida de Jesus, sem conhecermos as suas obras, sem conhecermos as propostas do Evangelho, sem conhecermos no mínimo, o livro dos Espíritos, né? Temos dificuldade. A gente escuta cada coisa no movimento espírita. Não que sejamos doutores, não, somos meros aprendizes. Mas conforme a gente vai aprendendo, vamos ver o quanto de coisa que nós cometíamos ou tínhamos convicções e que estávamos completamente equivocados. Então, quando chega na parte do estudo, é uma dificuldade muito grande. Nós vamos continuar com a Sara. Sempre que um espírito padecendo nas regiões inferiores, ou seja, aqueles que não optaram em viver livremente, fazer da sua vida do bem entender, né? Vão para aquelas regiões que nós vemos lá em cima, mais escuras, um pouquinho mais tenebrosas, né? Sempre que um espírito padecendo nessas regiões, arrependido dos maus atos que praticou, pede ajuda a Deus, através da prece. E essa ajuda lhe chega pelas mãos dos bons espíritos que trabalham nessas zonas de sofrimento em nome do Cristo. No dito inferno alegórico que nos apresentaram lá no passado, né? São as regiões inferiores, as regiões de sofrimento, por escolhas dos que ali estão. Não foi Deus que colocou eles lá, não. São escolhas, são consequências das nossas escolhas. E mesmo assim, o Pai da vida, em sua plenitude de amorosidade, coloca nessas regiões caravanas e mais caravanas de bons espíritos para auxiliar aqueles que ali estão, através da orientação, do entendimento, esperando o arrependimento para que eles possam ser recolhidos e orientados em outros lugares. Continuando, nessa circunstância, esse espírito que se arrependeu é conduzido para algumas das muitas instituições assistenciais que existem naquelas regiões, ou mesmo para colônias como o Nosso Lar, tão bem descrito pelo espírito André Luiz através da psicografia de Chico Xavier. Teve o filme, né? Muitos assistiram, tenho certeza. Muitos entenderam, alguns ficaram meio na dúvida, mas é mais ou menos o que está no livro, né? Essas colônias, ou essas regiões, como diz assim, que existem essas instituições assistenciais lá nesse que nós chamamos de umbral grosso, ou zona de sofrimento, existem muitas instituições ali que aguardam para recolher esses nossos irmãos que se arrependem, não para cobrá-los, de jeito nenhum, para orientá-los. Olha, meu irmão, você se equivocou. Aqui você se equivocou, aqui você se equivocou. E nós vamos supor que estamos lá, ou quem está lá, vai realmente falar, poxa, realmente eu me equivoquei. Está na hora de mudar o meu norte, né? E a partir desse momento recebemos as orientações, os auxílios. E as colônias, como o Nosso Lar, não está lá no céu, não. Ela está nessa faixa vibracional da Terra em que chamamos de umbral, né? Onde todos iremos passar um dia. Continua Sara. Ali, nesses locais, né, ou nos postos de socorro, ou seja, nessas instituições assistenciais, ou nas próprias colônias, ou nas enfermarias, que existem muitas ali, o espírito que ali está, que se arrependeu e recebeu essa bênção divina de ser resgatado, né, e se propôs a se modificar, nós só sairemos de lá se nos propormos a nos modificar. Mas, sinceramente, que não adianta querer enganar. A gente engana do lado de cá, do lado de lá, não tem como. Porque eles enxergam o nosso pensamento, eles enxergam as nossas intenções.
tá? Então ali esse espírito aprende a dignificar a vida através do estudo e do trabalho. Vejam bem, ó, estudo e trabalho. Por que nós não estudamos aqui? Hã? Temos dificuldade de estudar aqui, nesse lado de cá, nessa dimensão. Lá, nós só vamos nos dignificar através do estudo e do trabalho. Aqui o trabalho, muitas vezes, a gente até faz, mas temos dificuldade no estudo, como nós já dizemos. Enganjando-se em alguma das muitas atividades que são exercidas pelos espíritos que trabalham na seara do Cristo. Alguns são logo encaminhados para a reencarnação. Vejam bem, esse livro aqui foi escrito, vamos ver aqui a data certinho, para a gente não, como se diz, não sermos como 2011, para não sermos injustos com ninguém. Hoje, 2023, a literatura espírita já deu uma modificada e ela está nos falando que nesse projeto, nesse período de transformação da Terra, de prova e expiação para a regeneração, muitos espíritos não vão mais reencarnar aqui. Eles vão para outras escolas, com professores amorosos também, mas que vai pela lei da afinidade, né? Semelhante atrai semelhante, vão se juntar muitos com missões de auxiliar aquela nova escola, aqueles novos alunos, né? Mas a grande maioria não vai ter essa oportunidade. Como diz, alguns são logo encaminhados para a reencarnação. Agora, pelo que nos informa a literatura, está bem mais filtrado, vamos pôr assim, essas reencarnações, né? Elas estão mais selecionadas, né? Ou seja, vai ficar aqueles que têm propensão ao bem, né? A absorver e praticar as propostas de Jesus. Os que não têm, infelizmente, vão ter que reaprender em outras escolas com professores um pouco mais rígidos, né? E ela termina o parágrafo nos dizendo: nas colônias espirituais como o nosso lar, existem instituições responsáveis pelas reencarnações, onde são estudados e analisados os processos de retorno à matéria, assim como também é feito o acompanhamento dos casos. Então, essas instituições vão acabar? Não, elas vão continuar. Só que serão analisados os processos de retorno, pode retornar para cá ou retornar para outra escola. E são também feito o acompanhamento dos casos. Cada caso é um caso, cada um optou por uma coisa e não existe reencarnação igual, né? Cada um tem o seu modus operandi de agir enquanto reencarnado, tem as suas atitudes, os seus equívocos, ou as suas virtudes, as suas colocações. Então, cada caso é um caso. E o nosso lar vai continuar, com toda certeza, fazendo essa triagem de auxílio à grande espiritualidade que nos cerca. E ela encerra com um parágrafo muito bonito que diz assim: nós temos poder de controlar nossos estados de espírito mediante o comando mental. Nós falamos sobre isso semana passada, né? Então, nós podemos, sim, optar qual dimensão nós queremos ornalhar depois desta, né? E, se nessa descobrimos que nós estamos nos equivocando no caminho, a nossa mente consegue retornar esse espírito por rumo certo, por rumo do evangelho, por rumo do trabalho, do estudo, da utilidade aos nossos irmãos que nos cercam, né? Que nós temos que ter utilidade na nossa vida. Não basta sermos bons, temos que ser úteis. Essa é a proposta de Jesus. Meus irmãos queridos, deu o nosso horário, né? Muito obrigado pela paciência, pela audiência, pelo carinho. Um beijo no coração de vocês e até a próxima quarta, se Jesus assim o permitir.